welcome to the Carly English. Hoje estou com um convidado muito especial, que é meu primo, Iago Gil. Olá. Primo em segundo grau. Primo. Introduce yourself to them in English. My name is Iago, I'm 22 years old and I need a job. And I need a That's job. Ok, guys. Ok, e hoje vamos conversar sobre a experiência que ele teve de high school lá nos Estados Unidos. Ele passou um ano, foi um ano? Foi um ano. Um ano lá nos Estados Unidos, fazendo o terceiro ou o segundo? Foi o segundo, junior year. Segundo colegial, o segundo ano do colegial. Ok? Então vamos lá para as perguntas. Eu vou fazer perguntas para ele e ele vai respondendo e assim vocês vão saber como que foi tudo. Bom, a primeira pergunta é, você foi por agência? Fui por uma agência daqui Qual? de Santos, Experimento. Experimento, tá. E pra onde você foi? eu fui pra Esparta, no Tennessee. Eu nem sabia que essa cidade existia. Esparta, Tennessee. E foi muito legal pra mim. Que ano foi? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Na época eu fiz 16 lá, my Sweet 16. E... Sim, e foi difícil. A única coisa difícil pra mim foi que a família de lá, eles eram testemunho de Jeová. E a minha família não tem nenhuma, tipo, que nem vocês, vocês são religiosos e tudo, mas a minha parte da família mesmo não tem, tipo, nenhum religious background, por assim dizer. E então a gente não se dava muito bem, às vezes, entendeu? Por causa disso. Mas eu tentava me adaptar sempre. E isso que eu ia fazer, a próxima pergunta, como é que você se dava com a sua família, assim, né? Eles eram legais com você, tratavam você bem, você tinha irmãos? Então, eles me tratavam super bem, tudo. Eu tinha 2 irmãos, não, 3, porque uma morava muito longe, então a gente quase não tinha contato. Uma irmã, inclusive, eu fui morar depois com ela, porque deu uma treta lá. E aí eu tive que morar com ela. E o outro irmão também não tinha muito contato, porque ele era casado e vivia com a mulher dele e ele não saía muito com a família. Já a outra, por mais que seja casada, ela era mais próxima da mãe, então eu saía mais com ela. E ela também era mais jovem. Entendi. E como que foi o processo, assim, de ir pra lá? É bem fácil ir, você tem que pagar uma taxa e Então, aí você vai, assim, de boa? Você paga, como eu fui por agência, eu paguei uma taxa, né? E fiz uma prova antes pra poder avaliar o inglês, tudo. E aí depois você paga essa taxa, você compra a passagem aérea e você espera um tempo pra família te selecionar. Pelo menos na minha agência não tinha tinha outros programas que tinham, mas no programa que eu fui não tinha essa de você escolher a família ou o estado que você queria ir. Você podia escolher somente o país. Tipo, se você quer ir pro Canadá, Estados Unidos, Austrália e por aí vai. Tá, legal. E foi fácil, assim, entrosar na escola com os americanos? Então, tem esse tabu, né, de que eles são secos, são antissociais, é verdade isso? Então, eu senti isso quando eu fui pra Washington, porque lá, onde eu morava mesmo, não era, tipo, muito... o pessoal era muito caloroso, parecia até o Brasil, assim, um pouco. Na escola, como eu era o único brasileiro e tinha mais 2 intercambistas que eram de fora também, que eram da Alemanha, eu era o único brasileiro na cidade. Então você imagina, tipo, você acaba virando uma atração. Sim, é legal. Entendeu? Você vira uma atração. E todo mundo te trata super bem, porque, assim, você não tem nenhuma barreira com a língua, porque pelo menos eu já fui estudado pra lá. Eu tinha estudado, já fazia 8 anos em inglês, eu só tava indo pra buscar a fluência mesmo. E as pessoas, tipo, são super carinhosas com você. Se eu passava algum perrengue, eles, tipo, queriam me ajudar realmente. E eu senti isso em Washington de frieza, porque eu fui pra lá com uma galera que era da agência da Experimento, e foi todo mundo junto pra conhecer, tipo, monumentos culturais, não sei o que, blá blá blá. E lá, assim, tipo, eu senti muita frieza de atendente de hotel, tipo, enfim, de todos, assim, talvez de uma forma geral. Tennessee é mais interior também? Assim? Então, também pode ser por isso. É que nem aqui no Brasil, né? A gente vai pro interior, a pessoa é mais gente boa, mais sorriso no rosto, né? Sei lá. Tá bem.
E você tem essa de escolher aulas lá, né? Tem. No high school de lá. Você pode escolher as aulas e que aulas, assim, você escolheu? Tem umas aulas fixas, né? Sim, são aulas obrigatórias, que aí são como se fosse o português lá, que é o inglês, obviamente. Você tem que falar inglês. É o inglês, acho que é uma matéria de ciências, tipo, você pode escolher tanto química quanto física, ou acho que física seria mais pra matemática, mas enfim. Química ou biologia, eu escolhi biologia que é mais fácil. Uma de exatas. Enfim, são 4 matérias que você tem que escolher e uma de cada área específica. Tem de geografia e história também, que você pode escolher entre geografia e história. Nossa, enfim. E aí, tipo, você faz um semestre, ou então você separa nos 2 semestres essas 2 matérias obrigatórias. Eu preferi fazer tudo de uma vez, as obrigatórias, e depois só curtir a vida no outro semestre, entendeu? Entendi. Aí, no outro semestre, você escolhe as aulas que você quer fazer. E eu escolhi nutrição, que eu adoro cozinhar. E eu já queria fazer gastronomia, mas hoje em dia já não quero mais. Tô muito decidido. Eu escolhi também sociologia, que foi que eu queria artes, na verdade, só que, tipo, quando eu fui escolher a aula já tinha fechado. Tem essa de lotar a classe. Isso que é ruim. Tá. Que mais que eu escolhi? Educação física, que lá é opcional. E outra coisa que eu escolhi, deixa eu ver se eu lembro. Acho que informática. Acho que foi isso. E lá tem esse negócio de High School Musical, teatro, essas Não, então, coisas? tem um clube de teatro, tem... Então, o que eu gosto de lá, que eu acho muito legal, é que eles incentivam o aluno a fazer tudo, tipo, desde, sei lá, o time de natação, passando por time de futebol, cheerleader, até o teatro e artes. Tipo, não só a arte do teatro, artes cênicas, como artes mesmo. Então tem o clube de teatro, tem o clube da natação, tem o clube de teatro, de vôlei, de... tudo, entendeu? Dos nerds. Sim, dos nerds. E aí, tipo, é engraçado que você falando assim de grupo, você entra no refeitório, tipo, é aquela coisa de Mean Girls mesmo, sabe? Aquilo Meninas mesmo, malvadas. isso que eu ia perguntar. Você vê assim, nitidamente, qual é o tipo de grupo que tá sentado em cada lugar. Caraca, tem o lance do grupinho. Tem o lance do grupinho, mas não é tão, como é que se fala? Pelo menos eu acho que por ser interior também não é tão fechado. Talvez em cidades grandes, tipo Nova York, Washington, seja esse negócio de, tipo, cada grupinho não fala com o outro. Mas como era uma cidade pequena, Esparta, ninguém conhece, tipo, enfim. E aí você se introduziu em qual grupinho? Eu não tinha um grupo definido, eu sempre andava com o que eu queria andar, tipo, que eu sou aqui no Brasil. Às vezes eu tô com uma pessoa que, tipo, não tem nada a ver comigo, e tem vezes que eu tô com um pessoal que é super a ver, assim. Diversificar também. Sim, assim, né? mas tinha 2 cheerleaders que sempre andavam comigo. E assim, elas não eram tipo aquelas cheerleaders chatas de tipo, sabe, Mean Girls. Chata mesmo. Elas eram legais pra caramba, tipo, elas faziam até nutrição comigo. E a gente sempre, tipo, eu ia pra casa delas fazer, como é que se fala? Cozinhar junto e tal. Fazer festinha e tal. Era legal. Bom, você já fez 8 anos, já tinha feito 8 anos de inglês quando você foi pra lá, né? Então, você não passou, assim, nenhum perrengue, nenhum mico, digamos, com a língua? Então, como eu morava no interior, lá tem os hillbillies e os rednecks, que eles chamam. Que são aqueles caras que tem um sotaque muito puxado. Imagina você ir morando, tipo, sei lá, numa cidade que fala um sotaque, tipo, paranaense, ou então um sotaque nordestino muito forte, aqueles que você quase nem entende o que eles estão falando. E você com o seu português daqui de São Paulo, entendeu? Tipo, como é que você vai se virar? Foi basicamente isso, eu cheguei lá com inglês não básico, né, porque eu tinha terminado o curso, mas eu não tinha fluência, não tinha amigos que conversavam comigo em inglês. Não praticava, eu não praticava. E logo que eu cheguei já foi esse impacto, esse choque, porque eles falavam tudo arrastado e eu ficava tipo, meu, o que eles estão falando? Eu aprendi 8 anos de inglês pra nada, praticamente. O que eu tô fazendo aqui, sabe? O ouvido não era acostumado, né, com aquele sotaque do interior, assim. Rednecks Sim, difícil. é pesado. Mas aí levou quanto tempo pra se acostumar ao ouvido? Assim? Eu acho que de 2 meses e meio, assim, a 3 meses, pra eu me acostumar ao ouvido. E pra falar mesmo, 4 meses. Falar bem fluentemente. Legal. Mesmo. E você ia nos jogos de futebol americano lá? Então, a minha família, ela como não tinha ninguém que era mais novo pra ir pra futebol americano, essas coisas de acompanhar,
a gente ia de vez em quando tinha algum time regional, tipo, sei lá, Santos contra Corinthians, entendeu? Tipo isso. A gente ia assim, ou então ia muito em beisebol, que lá em Tennessee é muito grande o beisebol. Posso estar falando besteira, não sei, mas pelo menos pela minha experiência que eu vi foi isso. E era mais isso mesmo, a gente ia bastante pra jogo de beisebol. E tinha lá esse lance de trabalho, de apresentação na frente da sala? Tinha. E tu já era saidinho, né? Não, então, eu lembro uma vez que eu tive que apresentar eu acho que foi até em informática, que eu tive que apresentar um trabalho sobre uma banda. Cada um tinha que apresentar um trabalho sobre uma banda que gostasse e falar sobre os álbuns, só pra, tipo, você dissertar e, tipo, saber. Era, tipo, só pra saber se você sabe usar a internet. Tipo, era um bagulho meio escroto assim, sabe? Copiar e colar na internet e falar. E aí eu fui nessa de copia e cola, e aí, tipo, tinha um dos álbuns do meu artista, era TBA, que é To Be Announced. Que é, tipo, na verdade eles vão anunciar o nome do álbum ainda. E aí, tipo, pra mim era o nome do... Como eu não tinha esse conhecimento das abreviações, pra mim era, tipo, TBA o nome do álbum, entendeu? E aí eu falei, o nome do próximo álbum deles é TBA, não sei o que, blá blá blá. E uma menina que era, tipo, minha amiga, assim, meio frenemy, sabe? Aí ela pegou e falou assim, não, mas TBA é To Be Announced. Aí eu falei assim, não, TBA é o nome do álbum deles, porque eles são super conceituais, tipo, aí eu já virei o jogo, entendeu? Tipo, falei que o nome do álbum ia ser TBA mesmo, que eles já tinham anunciado. To Be Announced quer dizer, será anunciado, né? Nossa. Que ia ser anunciado ainda o nome do álbum. Se safou. Sim. Mas na hora tu fica, né, tremendo na base. E você foi em festa lá? Assim, festa que nem tem no... Tipo de basements, aquelas bandas nos basements e tal. Eu fui em muita festa de aniversário. O ruim de ter morado em como é que se fala? Em Tennessee foi porque, tipo, como é uma cidade do interior, em Esparta, tipo, cidade, sei lá, deve ter não sei quantos mil habitantes, mas muito pouco, todo mundo conhece todo mundo. Então se você vai ter uma festa, todo mundo tá sabendo e, tipo, você não pode fazer as coisas que você faz numa festa aqui. Então, e como era todo mundo adolescente, tinha cheerleader. Cheerleader, tipo, lá é levado muito a sério. Tipo, você não pode beber, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. Tipo, é muito chato. E, tipo, tem o crew, assim, das cheerleaders. E como eu conhecia duas delas, tinha as festas, só que, tipo, geralmente eram, tipo, festas normais, entendeu? Tipo... Nada de loucura, nada bebida, de loucura. Nada, e eu já tava muito acostumado, porque eu tipo, aqui desde muito novo eu saio pra rolê, enfim. As pessoas que até, tipo, sei lá, fumavam cigarro eram muito mal vistas, tipo, muito mal vistas mesmo, tipo, como se elas estivessem usando droga mesmo. Era uma cidade, assim, a cidade era meio, tipo, inserida, assim, numa religião, né? Ou não? Não a cidade, tipo, a comunidade que eu fiquei... Comunidade? Não foi uma comunidade, porque assim, eu morava na montanha, gente. Imagina vocês morarem em São Paulo, só que você ser, tipo, uma das únicas pessoas que mora em São Paulo. Foi, tipo, essa a minha experiência. E eu lembro que, tipo, o pessoal que morava na montanha, a maioria era testemunho de Jeová mesmo. Tá. Então, tipo, era como se fosse realmente uma comunidade, entendeu? E tipo, só pra você ter uma noção, era 1 hora pra você chegar na escola. Que era, tipo, downtown, que era o centro. De carro? De carro ou de ônibus, tipo, escolar. Caramba. E as provas na escola, eram difíceis? Não. Não? Muito fáceis. Eu juro pra vocês, eu não estudei uma vez que eu tava lá. Porque lá não é que nem aqui, você tá, tipo, no terceiro colegial, você vai, tipo, receber pencas matérias e você vai ter que estudar todas as matérias. É tipo, se você tem uma prova essa semana, sobre o capítulo 20, vamos supor, entendeu? Do livro de estudo deles, porque... E aí você só estuda, tipo, o capítulo 20, não é, tipo, um capítulo, tipo, dessa grossura, é, tipo, um capítulo dessa grossura. E aí você só lê, tipo, sei lá, 5 páginas e você já sabe, porque você lê e você entende, entendeu? Boa. É muito tranquilo. Uhum. E aí você lê, você entende, entendeu? Tipo, você faz a prova sabendo o que você tá lidando. Eu gostava muito também das provas de biologia, porque tinha dissecação de animal, era muito legal. Eca! Nossa, isso eles têm lá, né, nas aulas de ciências, né? Ciências e biologia. Nossa, e aí é tipo, abrir sapo, essas coisas? Sim. Nossa. Inclusive a gente não chegou a abrir sapo porque eu acho que a gente abriu um rato
Pior ainda. Ou foi vice-versa, um negócio assim, ou a gente abriu um rato, é que faz muito tempo que eu fui. Ou abri um rato e aí não abrimos sapo porque, tipo, ficaram zoando, tipo, um bichinho morto lá, assim, sabe? Tipo, o pessoal é muito louco lá. Tá, e agora pra terminar o nosso bate-papo aqui, uma coisa que você sente falta e uma que você não sente nada, De jeito de jeito nenhum. Eu sinto falta da minha família de lá. Eu até hoje falo com a minha irmã de lá, né? Porque eu trato as pessoas de lá como família, porque como eles me acolheram por, tipo, 1 ano, não tem nem como, né? Eu sinto muita falta da família, por tudo que a gente passou. Eu acho que foi uma experiência pra todos nós, não só pra mim. E uma coisa que eu não sinto falta de jeito nenhum... A gente fala de tudo. Porque, tipo, faz muito tempo, então é muita falta que eu sinto. De jeito nenhum, acho que seria a religião, porque eu nunca fui acostumado com religião, então, tipo... E não é nada que eu tenha contra, gente, não é isso. É, tipo, eu só não sou acostumado com isso, então pra mim não faz falta nenhuma, entendeu? Por isso que eu acho que não faria falta de jeito nenhum, entendeu? Entendi. Então tá. Obrigada por participar aqui. E é isso aí, pessoal. Agora vocês já têm uma noção aí do que vão passar quem tá indo fazer high school lá fora, tá? E é isso aí. Thank you very much for watching and I see you next time. Bye, bye.